Rádio Pá Brasil, conectando você com os ancestrais. Estou de volta. Estamos ao vivo aqui com Olobatalá e Lessirê Soumi. Tá certo eu falando, Zarcel? Tá certinho, certinho. Muito obrigado aí pela colaboração, primeiramente. Você poder participar com a gente na rádio. Você é o primeiro que está sendo... Tá nos ajudando, né, a divulgar a religião. A gente não conseguiu conversar muito, mas eu vou explicar que essa rádio é feita online e eu tô dentro de casa, né? E divulgamos hoje pro seu grupo também lá, onde você participa, Assati, Bilê, eu não lembro o nome direito. Achai, Bilê, Yorubá. E as pessoas estão escutando aqui ao vivo e nós vamos falar do que você nos passou, né? Mas primeiramente eu quero que você fale um pouco de você, dos seus estudos, da sua procura, que eu sei já a sua história, mas tem algumas pessoas que não conhecem. Não conhece ainda. Então. Não, beleza. Primeiramente é por apoiar, meu irmão. Vamos dizer assim, hoje, graças a Deus, a gente tem aí um espaço aí enorme e o projeto da rádio tá de parabéns, né? Assim, meu nome, né, Darcel, a gente tá aí na internet já há um tempo falando da tradição iorubá, né? Inclusive esse nome, religião tradicional iorubá, eu posso dizer que fomos nós, assim, os pioneiros a defender na internet aqui no Brasil, justamente para apresentar para as pessoas a diferença da nossa tradição em relação ao outro culto de orixá que existe aqui, que é o candomblé afro-brasileiro, em suas diversas nações. Então, o nome religião tradicional iorubá, embora nós não tenhamos patenteado, nós somos aí os pioneiros a defender esse nome para apresentar a nossa religião aqui nesse país, né? Eu fui iniciado em Ifá, dentro da tradição iorubá, em agosto de 97, pelo Babalô Fabumi, na época tendo lá como Yanifá e Alvin Monuré, como tradutor e o Bonão Babaking. Depois fui iniciado em alguns orixás e me dediquei principalmente no estudo dos orixás Confum, principalmente ao Batalá. E lá pra cá tenho tido a oportunidade de conviver com alguns sacerdotes de Yorubá, especificamente da cidade de Abelcutá. Durante muitos anos fiquei lá na casa do professor King com a minha família, estudando, adquirindo conhecimento, presenciando algumas coisas. Depois, em 2011, eu tomei iniciativa própria de estar trabalhando diretamente com outros africanos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar durante o período com o irmão do professor King. E ano passado eu trouxe um babalorixá de Abelcutá aqui, porque é importante, foi o tema que a gente conversando, eu achei interessante nós abordarmos hoje, é relacionado à questão do orixá, porque quando a gente fala de tradição iorubá, as pessoas que não conhecem muito a respeito, elas têm a falsa impressão de que a gente está falando só de fato, Sim. Né? De Orunmilá e tal, enquanto que na realidade a religião tradicional iorubá, quando a gente fala dela, a gente está falando de uma tradição cultural, né, que existe dentro do povo iorubá, nos seus diversos subgrupos étnicos, né, os Bebá, os Ijexá, os Ifé, enfim, e cultua uma série de divindades, né, não só Ifá. Então, Ifá seria a divindade do destino, o orixá do destino, o revelador do destino humano, mas
ela tem perdido espaço evangélica. Na Nigéria, lógico, com a influência dos brancos, da colonização e com a vinda de outros grupos, principalmente com a entrada de alguns Hausa, que vieram ali do norte da Nigéria para a região onde hoje é Yorubaland, eles trouxeram influência muçulmana, é lógico, algumas pessoas se converteram, mas não é isso que significa, ou quer dizer que acabou a culto de orixá, muito pelo contrário, a gente tem na cidade de Oxogbo ali um templo lindo para Oxum, na cidade de Adrabutá outros templos, o próprio templo que o professor King construiu lá na cidade, você tem em Leifé o templo de Fanhoque Itaxé, e você tem o templo de Otutu, então assim, lá o culto de orixá é muito forte, e é isso que é importante a gente apresentar hoje aí na programação pro pessoal. Sim. O pessoal tá reclamando. Desculpa te atrapalhar. O pessoal tá reclamando da interferência. Pessoal, tá usando um telefone celular. Infelizmente a gente não vamos conseguir conversar pessoalmente, né? Então eu peço desculpas a todo mundo que tá falando interferência. Eu tô um pouco até longe do computador, mas ainda tá saindo interferência. Então eu peço desculpas. Eu vou tentar ficar um pouquinho longe aqui também, pra ver se dá uma... Não, eu acho que é no meu computador aqui, porque sai tudo de lá pra rádio, entendeu? Entendi. Mas e me diz uma coisa, é uma dúvida de todo mundo aqui e as pessoas que participam. O que você tá achando? Eu sei o que você acha, eu sei tudo o que você pensa, mas me diga o que você pensa sobre, além da cultura lá na África que você disse agora, aqui no Brasil, o que você tá achando? Você tá vendo aí, eu vejo os seus comentários às vezes, quando chegam pra mim também. Você tá achando das pessoas que estão cultuando o orixá e Ifá aqui no Brasil? Assim, o que você tá achando dessas pessoas? Se elas estão certas, estão erradas? Se elas precisam estudar mais? Enfim. Eu acredito assim, a religião tradicional iorubá no Brasil ela ainda é muito nova. Se a gente prestar atenção, ela começou a ser resgatada aqui na década de 80, né? Então, 1980, na década de 80 foi quando vieram os primeiros nigerianos, seja os intermediários de sacerdote ou os próprios sacerdotes, a vir do Brasil e apresentar essa tradição, aonde já existia um culto paralelo ao orixá, que era o candomblé brasileiro, né? Isso a gente não pode fechar os olhos para essa realidade, que já existia no Brasil uma estrutura montada, pronta de culto ao orixá, né? Bem diferente da religião tradicional iorubá, porque teve que se adaptar à realidade e das circunstâncias na época em que ela foi estruturada. E aí quando a gente olha, a gente está só em 2013, então se passaram aí apenas 30 anos, né? É um período muito curto, sendo que, se a gente for analisar, tem sacerdotes na Nigéria que demoram praticamente 15, 30 anos para aprenderem, para serem autorizados a fazerem algumas coisas. Então é uma coisa muito recente. Eu não acredito que existe errado. Eu digo assim, nós todos somos brasileiros e infelizmente no calor da emoção, como a gente é latino, às vezes nós falamos coisas que na realidade não condiz com aquilo que a gente pensa e sente. E eu não acredito, eu não consigo conceder na minha ideia de que as pessoas façam as coisas erradas porque gostam de errar. Eu acredito muito pelo contrário, que as pessoas elas fazem acreditando que estão fazendo certo. E eu acredito que para a questão do universo do orixá, o certo e errado é muito mais uma visão humana do que divina. Porque eu acredito que para o orixá o que importa primeiramente é o coração da pessoa, isso é fundamental. O conhecimento é fundamental com certeza, mas muitas vezes, e o próprio Ifá fala isso em Ofuxé, é muito melhor você ter um sacerdote que não tenha tanto conhecimento, mas que tenha um bom coração, que seja verdadeiro, do que ter um sacerdote que domine tanto conhecimento e que não seja bom, não seja verdadeiro. É lógico que dentro desse campo você encontra duas explicações. É fundamental o conhecimento, mas é fundamental a pureza no caráter. Não adianta não ter conhecimento e ter pureza. É preciso ter os dois paralelamente. Então eu acredito que assim, o que eu vejo é que infelizmente existem algumas poucas pessoas, fatos isolados, que a gente não pode generalizar, que acabam colocando a carroça na frente dos dois. Então, por exemplo, você pega pessoas que entraram na tradição sem ter o menor conhecimento, vieram de Umbanda, por exemplo, vieram do Candomblé, e aí entraram na tradição, e só porque fizeram um ritual, alguma coisa, já saem fazendo coisas achando que podem e tal. Muitas vezes até na boa vontade, de querer ajudar as pessoas.
mas não tem muitas vezes autorização para isso, não tem nenhum conhecimento e a vivência, que é muito importante. Então, o que eu acredito na tradição de orixá, hoje no Brasil, que eu oriento a todos, é assim, o culto iorubá não é um culto de regras, igual, por exemplo, tem o candomblé, igual, por exemplo, tem a religião islâmica, o judaísmo, o cristianismo. Eu aprendi que na nossa tradição existe uma única regra, que é o bom senso. Então, assim, a gente tem que parar para observar que, poxa, o que é o bom senso? É eu procurar pensar e me colocar no lugar do outro. Então, quando um sacerdote ou quando um devoto vai fazer alguma coisa para alguém, é importante que ele faça primeiramente pensando, eu vou fazer como eu gostaria que alguém fizesse para mim, entendeu? Entendi. Com conhecimento, com fé, com determinação, com energia vital, que isso é muito importante, o axé, essa força que todo ser humano detém, é importante a gente colocar durante um processo ritualístico. A forma como a tradição tem sido defendida é que precisa ser analisada. Por quê? Porque dentro dessa corrente, a gente tem várias famílias, né? Nós temos pessoas hoje que seguem diversos sacerdotes que hoje vivem no Brasil e outros na Nigéria. Então é preciso entender que é importante existir um pensamento de união e não de separação. Não é porque na família de fulano eles pintam na iniciação de Fá ou Hilari, que é um caso comum lá na cidade do seu Babalaú, em Oxogbo e em Leifé, que, por exemplo, em Abel-Butá, onde é mais comum pintarem durante o processo ritualístico só com Efum, que um pode olhar para o outro e dizer, não, então tá errado, tá feito errado, porque cada sacerdote tem a sua sabedoria, e é isso que ele usa na hora de fazer um ritual. E o importante é justamente isso, é ele usar a sabedoria dele e apresentar um resultado positivo. Né? Você está falando de responder aquilo da sabedoria e o sagrado, né? Aquilo que ele tirar, mas tá bom, tô pintando de Efum só na cabeça, pintando só de branco, né? Vou falar assim, Efum, pintar de branco para as pessoas que tem pessoas de Umbanda e Candomblé que escutam também. Isso, que não conhecem Efum, perfeito. E o Hilari é aquela pintura metade Ossum, metade Efum, normalmente Ossum no lado esquerdo e Efum no lado direito. Sim. Portanto, esclarecer isso daí. É que a gente aprende a orar medir. Exato. Então, um detalhe que é importante a gente analisar de que isso daí é indiferente, de que o importante é que exista uma união para quê? Porque qual que é a busca da religião tradicional iorubá? A sede que o povo brasileiro teve durante muitos anos em questão ao orixá, que é o conhecimento, a busca pelo conhecimento. Durante muitos anos o culto de orixá no Brasil foi um culto muito vago, não porque os sacerdotes não tinham vontade, não tinham conhecimento, é porque não tinha acesso à informação. E a religião tradicional iorubá, ela possibilita isso. Né? Então, assim, hoje eu digo assim, a nossa geração ela é privilegiada, e quando eu digo a nossa geração, eu digo a minha, a sua e de outros jovens, como o nosso amigo lá do Paraná, que é um grande amigo meu, o Idiotolá, e outros tantos aí que trabalham pela tradição, como o meu irmão lá, que eu conheço desde criança, o Babá Quequerê, o Mike, o filho do pai Valdir, entendeu? A nossa geração é privilegiada, por quê? Porque nós já pegamos uma tradição um pouco mais pronta pra gente já ter acesso ao conhecimento, né? Mas mesmo assim a gente tem que correr atrás. Eu falo para as pessoas que quando eu comecei a conhecer o Ifá, foi em 97, foi um pai santo de Jeje que jogou pra mim, o Jeje. Ele falou, você é devoto de Ifá. Foi em 97, tinha 17 anos de idade, 17 para 18. Aí foi quando eu comecei a procurar, foi aí que você me conheceu como Oju Ifá. Aquele nome Oju Ifá do Orkut é porque ele falou, você é os olhos de Ifá aqui na casa, aqui no templo aqui. Falei, beleza, então, vamos estudar. Só que não tinha, aí como você fala, não tinha informação nem na internet naquela época. Agora o pessoal consegue achar livro e Scribe, né? Vai no Scribe lá, pega livro, compra livro. Compra livro. Hoje com o Facebook facilitou muito a comunicação das pessoas com os nigerianos, porque mesmo aqueles que não falam inglês vão lá no Google Tradutor e conseguem se comunicar. Então, hoje o acesso à informação, né, ela está muito mais fácil, entendeu? Eu acho que isso daí é importante, mas também é importante as pessoas saberem como usar essa informação, entendeu? Então o que me preocupa hoje, eu não acredito que há nada de errado no Brasil. O que eu acredito é assim, é importante que os devotos da tradição iorubá hoje olhem para a tradição com uma seriedade e compreenderem que não é porque o conhecimento está mais fácil que tudo que eu conheço eu
que já tenha sido feito para mim ou que eu já tenha presenciado algumas vezes, para que eu possa estar realizando aquilo, porque é justamente através da observação, da vivência, que a gente absorve o axé, a energia vital. Então, assim, muitas vezes, a minha grande briga com as pessoas é justamente essa. Não é porque no livro do William Bascom está explicando um ritual assim, que eu posso chegar e fazer. Livro não adianta, já veio pela prática que o livro é totalmente tem muitas controvérsias no livro, quando você vai aprender na prática. Tem muitas controvérsias, você não sabe o que o cara pode estar ocultando, entendeu? Porque a nossa religião é uma religião de amor, de segredo. Então não é tudo que é feito no ritual que a gente pode registrar num livro e passar para as pessoas, seja pelo valor que for. Então o livro ele dá uma noção teórica, a noção prática é na prática, através da observação. Então o meu grande alerta hoje aos devotos da tradição Iorubá no Brasil é justamente esse. Vamos olhar para a tradição com carinho, com cuidado, entender que nós somos privilegiados porque nós temos acesso ao conhecimento. Mas não é porque nós temos acesso a esse conhecimento que tudo que a gente está conhecendo a gente pode sair reproduzindo. É preciso ter cuidado com isso, entendeu? Não acredito que hoje no Brasil existam pessoas mal intencionadas. Não acredito. Acredito que existem pessoas que estão ainda um pouco desorientadas e empolgadas por estarem conhecendo esse universo. Mas também acredito. Com pouca informação. Para trazer a experiência, entendeu? Pouca informação, ainda falta experiência, mais experiência, assim. Exato. Vamos dar uma rápida pausa aqui, que o pessoal tá falando de interferência, eu vou tentar arrancar interferência para eles aqui. Você fica aí, beleza. Tá? Faz uma mágica aí. Tá? Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o tema de Ifá e Orixá, ok? Eu vou arrumar aqui. Fica um barulhinho, vamos ver se eu vou falar de novo ao vivo, tá ok? Beleza, ótimo, beleza. Rádio Ifá Brasil, conectando você com os acessando, e agora não vai ter interferência, desculpe a todos. A pergunta aqui do Ifainlê do Rio de Janeiro. Se existe uma gama de sacerdotes, né, babalorixás, feitos na Nigéria. Feitos, ele diz, iniciados, para quem não conhece. E iniciados em Ifá. Então a pessoa foi lá na Nigéria, iniciou em Orixá e iniciou em Ifá. E aí eles voltam aqui como babalorixá, que o Ifainlê está perguntando. E eles estão jogando o Apelé Ifá. E se isso é possível dentro da cultura tradicional iorubá? É a pergunta do Ifainlê. Vou deixar essa bronca para você, Elicirê. Pode falar. Vamos lá. Ótima pergunta, entendeu? Cabe muito dentro do assunto que está sendo discutido hoje. Vamos ser diretos, né? Dentro da religião tradicional iorubá, você tem culto a diversas divindades. Então você tem culto a Ifá. O culto ao Orixá Ifá, Orixá do Destino, que todos os devotos da tradição iorubá podem fazer parte, tem uma hierarquia. Hoje os sacerdotes, aqueles que passam por Itefá, que fazem Ipudu, que depois passam por outra cerimônia em alguma cidade chamada Ipinudu, outras que recebem Baudu, eles são Babalaú. Babalaú significa o pai que conhece, o pai que detém o segredo, o homem que detém o segredo, o Senhor que detém o segredo. A esses sacerdotes é autorizado a eles trabalharem com os 256 Odu, os 16 principais e os 240 Moldu. Por quê? Porque eles passam por um processo de aprendizado onde eles aprendem no mínimo 2 Itã Odu de cada um dos 256, o que dá cerca de 512 histórias, se eu não tiver calculado errado. Então, assim, no decorrer da vida eles vão aprendendo mais. O objetivo deles é se tornarem cada vez mais sábios e melhores naquilo que eles fazem. 512, então, tá certo. Entendeu? Então, 512, né? Beleza. Então, o Babalaô, ele trabalha com esse intuito. Já o Babalorixá ou o Ayalorixá, que são os sacerdotes que até podem ter iniciado em Ifá como forma de identificar o seu destino, mas que se dedicam ao culto de Orixá, principalmente aqueles, ou aquele que ele foi consagrado, que ele fez o Ituxu, eles trabalham não com todos os 256 Odus, eles trabalham com os 16 Odus principais, que é justamente no jogo de Merindjogum ou Orixá-Didá, que é o jogo de búzios, que não existe só aqui no Brasil. Esse jogo ele não foi criado aqui no Brasil, como algumas pessoas dizem, o jogo de búzios foi criado
orientação, ela recorreu ao próprio Ifá, o Ifá orientou ela a fazer um ebó, e com a ajuda de Exu, ela criou o jogo de 16 búzios, que é o Merengue-Logum. A palavra Merengue-Logum em Yorubá significa 16. Você falou uma frase de Obaraeguetê e depois foi ao Saturá. Isso, entendeu? Então, assim, é importante as pessoas terem esse entendimento. Então, assim, a pessoa que é iniciada em Ifá, não é porque ela é iniciada em Ifá que ela tem o direito de jogar o Pelé e Kim. Ela precisa não só da iniciação, mas ela precisa de um tempo, de um conhecimento, de um preparo. E isso se ela tiver caminho para ser babalaô. Uma pergunta em cima da pergunta. Eu vi um cara, um senhor que é que mexe com caboclo e preto velho. Principalmente caboclo. E ele, nos vídeos, ele joga o Pelé em Fá em cima da mesa. Explica para as pessoas onde se joga o Pelé. O Pelé em Fá, na verdade, assim, o ideal é qualquer oráculo ser jogado o mais próximo possível do chão. Não é à toa que os yorubás, eles consultam o Pelé tanto em cima da esteira. O Iquim, quando eles fazem a consulta com o Iquim, eles arrumam lá os apetrechos necessários para jogarem o Iquim também o mais próximo do chão, que é em cima da esteira. E o próprio Merengue-Logum. Eu, quando atendo com o Merengue-Logum, poucas vezes eu gosto de atender em mesa, porque quanto mais próximo do chão, da terra, melhor. Por quê? Porque a energia da terra, ao contrário do que as pessoas pensam, que os orixás estão no céu, ou que os deuses estão no céu, para o povo iorubá, as divindades estão na terra. Então a energia da terra ela é importante. Então qualquer oráculo, por isso que o Bi, por exemplo, ou o Urubô, quando a gente vai consultar, a gente lança no chão. Então qualquer oráculo iorubá é jogado no chão. Acredito que o jogo de búzios aqui no Brasil passou a ser jogado mais na mesa, para ficar uma coisa mais, entre aspas, bonita, mais atrativa e mais ocidental. Agora na Nigéria, na terra iorubá, todos os oráculos são manipulados o mais próximo possível do chão. Então isso daí é uma coisa que não tem pra onde correr. O Pelé jogado na mesa, o Iquim jogado na mesa, é uma coisa assim, muito mais feita por uma questão de vaidade do próprio sacerdote, ou do intermediário que está com ele, ou por uma questão de deixar uma coisa mais ocidental do que dentro da raiz. Se a gente olhar aí na internet e ver os vídeos lá do pessoal na Nigéria, quase, ou fotos, todos quando estão manipulando oráculo, fazem isso mais próximo do chão. Entendeu? Então isso daí não tem pra onde correr. E Babalorixá não pode jogar o Pelé, mesmo que ele seja iniciado em Fá. Babalorixá e Alorixá não trabalha com os 256 Odu. Ele só trabalha com o Merengue-Logum, que é o jogo de búzios. Então esses que foram pra Nigéria, dentro da pergunta que foi feita pelo irmão, e que fizeram Ifá, e fizeram Orixá e voltaram dizendo Babalorixá, mas jogam o Pelé, eles me desculpem dizer isso, não sou dono da verdade, mas dentro do que eu aprendi, não está correto. O Pelé e Iquim é oráculo restrito a Babalaú. Merengue-Logum, que é o jogo de búzios, todos os Babalorixá e Alorixá que vivem na terra iorubá, que vivem em algumas cidades da Nigéria e trabalham com o Orixá, eles jogam jogo de búzios, é o oráculo que eles utilizam. Existem outros oráculos, o próprio jogo de Obi é um oráculo, o Urubô é um oráculo, o Orixá Puipui é um oráculo, mas os três principais, onde se trabalha com o Odu, é no Iquim, no Pelé e no jogo de búzios, que é o Merengue-Logum. Explica sobre o Orixá Pepe para as pessoas que... Tem pessoas que não conhecem. O Orixá Pepe é uma espécie de esteira, vamos colocar assim, minúscula, menor, mais ou menos de uns 30 centímetros, Hoje na verdade, assim, a gente diz que é um oráculo, mas é uma magia. Sim. É preparada uma magia para que essa esteira é alimentada, é feita uma série de rituais, onde é despertada ou anexada a ela uma energia de uma própria divindade, de um orixá chamado Orixá Pepe, que mitologicamente, dentro das lendas urbanas, a lenda dele é inclusive muito parecida com a lenda do próprio Pelé, que também era um orixá, um mensageiro de Fá, de Oromilá. O Orixá Pepe era como se fosse um mensageiro, e ele saía dizendo. Então, quando tinha crime na cidade, as pessoas chamavam ele porque ele sabia quem tinha cometido o crime. Então, mitologicamente, o Orixá Pepe até hoje ele é usado para isso. Normalmente são respostas de sim ou não. Então essa esteira ela é preparada, ela é sacralizada, ela é alimentada dentro de um ritual secreto, onde depois disso ela é entregue a alguns sacerdotes
para que ele se comunique com essa energia para perguntas de sim ou não, ou para encontrar objetos. Você pode, por exemplo, quem tiver orixá PP de verdade, pode pegar um copo de água, esconder, pedir para outra pessoa esconder, e a pessoa não saber onde está o copo de água, e chegar no orixá PP e testar ele perguntando: orixá PP, aonde está o copo de água? E o orixá PP vai apontar. Ou pedir para alguém se esconder e falar: orixá PP, aonde está a pessoa? E o orixá PP vai apontar. É fácil, hoje em dia, se a pessoa entrar no Google aí, digitar orixá PP, ORISA PEPE, acha algumas fotos, algumas imagens desse apetrecho, desse instrumento, que na realidade também representa uma divindade, mas está muito mais relacionada à magia. Para alguns sacerdotes ele estaria relacionado ao culto de Egungun, para outros ao de Ami e para outros ao próprio culto de Ossões. Para mim, eu acabo, por já ter visto sacerdotes ligados a esses três cultos manipularem, eu acredito que está relacionado aos três, porque é uma forma de comunicação com o espiritual também. Tá certo. Vou falar pro pessoal que estão aqui ao vivo. Se tiverem perguntas, entra no Fale Conosco, mande a sua pergunta, ok? Tem a fanpage também, facebook.com/radiofabrasil, a nossa fanpage, o pessoal curtir, mandar pergunta. E também tem o Twitter, né? @ Rádio Fabrasil, é o Twitter da rádio. As pessoas puderem participar. Hoje o entrevistado é Ilessirê Soumi, família lá de Abeokuta, seguidor de Abeokuta. Então, trazendo uma pessoa nova para as pessoas poderem compreender a imensidão, né, da conhecimento de Yorubá, né, de orixá e Ifá, enfim. Quando você fala assim de orixá, quando eu falo de orixá com o meu Luô, né, quando eu falo de Ifá com o meu Luô, ele fala assim: não, você se iniciou no orixá aqui na minha casa. Até ele lá não fala do Ifá, né? Fiz Ifá, Ori e tal, o Batalá, mas primeiro eu fiz Ifá lá. Aí ele fala: não, você fez orixá, as portas estão abertas. Então, eu saber a sua opinião sobre essa passagem das pessoas poderem compreender e aonde buscar, aonde é mais fácil buscar informação. Se você acha que, como os nigerianos falam muito, até meu babá fala: você quer conhecer o orixá? Primeiro vem aqui na minha terra, traz o pessoal para cá, conheça a minha terra. E o que você está achando sobre essas pessoas que têm pouca informação? Aonde as pessoas devem buscar informação? E quais as informações que as pessoas deveriam acatar, seguir? Por exemplo, o Ilessirê Zarcel, Ilessirê Soumi fala que orixá é vida, que o Batalá é orixá da criatividade. Estou dando exemplo, né? Então, qual informação é necessária para a pessoa ter a cura? Qual a informação é necessária para a pessoa buscar mais conhecimento? Aonde buscar? Quais são os melhores lugares para se buscar? Por exemplo, a pessoa quer ir para a Nigéria, onde ela deve buscar? Estamos falando aqui, eu sou seguidor de uma família de Oxobô, você de Abeokuta. Fale outros setores também, onde as pessoas podem buscar informações. O que eu acredito hoje é assim, nós temos hoje acesso à informação de todas as formas dentro da religião tradicional iorubá. Nós temos livros publicados, nós temos sites aí, eu hoje digo assim, os melhores sites que existem hoje, que falam sobre a tradição iorubá, e tem informações muito completas, não só superficiais, mas bem completas, e verdadeiras, inteligentes, interessantes. É o seu próprio site que eu tenho acompanhado, está um site muito bem montado, muito bem elaborado, né? Digo, o meu site foi criado pelo meu irmão Vídeo Tolá, o Eric Lechinski, que é meu site dele, e ele que criou ali tudo. A única coisa que eu faço de vez em quando é mandar umas matérias para ele colocar lá, mas ele é nosso... Pode falar aí pode falar o endereço. É o www.religião, se eu não me engano é religiãoindigneurubá.com, se eu não estiver enganado. Também é um site que está muito bem montado. O Odudua, o www.odudua.com.br do professor
aqui, que também está muito bem elaborado. Sim. O site da pessoal da Ediberê, que é o www.ediberê.com.br. E o Orixada é um site muito bom também, o www.orixada.com, que é o filho do Babarabá lá de Leifé. São sites que eu entrei, né, tirando o meu, assim, esses que eu indiquei, que eu entrei, que eu vi coerência, que eu vi informações verdadeiras e que tem poucas diferenças, né, de informações. Então não existe um choque tão grande. Né? Então isso daí é muito importante. Mostra que por mais que exista uma diferença, uma coisinha ali e tal, estão falando de um mesmo assunto, estão falando de uma mesma tradição religiosa. Né? Então isso daí é bem bacana. Além do site, eu acredito assim, hoje as pessoas têm acesso aí no próprio Facebook. Não são todos os nigerianos que gostam de conversar e tal, mas se você chega num cara lá e fala Boruboeiro lá e começa a bater um papo, e o cara se simpatiza contigo, te dá atenção e te responde algumas perguntas, já é um contato interessante, porque antigamente a gente não tinha isso, né? Em relação às pessoas irem para a Nigéria, é importante as pessoas entenderem que a Nigéria é um país muito grande, né? A região Yorubá, que chamam de Yorubaland, que traduzindo é a região Yorubá, que é onde vive esse grupo étnico, é uma parte da Nigéria. Sudoeste da Nigéria. É uma parte, né? Não é a Nigéria toda. Então as pessoas precisam compreender isso. Por exemplo, se você vai lá para a capital, para Abuja, apesar de alguns acharem que Lagos é a capital, é uma cidade muito importante, mas a capital é Abuja. Já foi Lagos, já foi capital, né? É uma cidade que não tem culto de orixá. Abuja não tem, porque não tem Yorubá lá, não tem o étnico Yorubá. Então as cidades principais onde tem culto de salve, tem culto de orixá, onde a religião Yorubá, que é o Ixexé Abaê, ou Ixexé Labá, ou Essim Yorubá, tem presença em Lagos, em Abelcutá, em Oxogbo, em Oió, em Leifé, Oderemó, a maior informação, eu não sei se você está atualizado, eu estou desatualizado, mas o Derremó até um tempo não aceitava a mulher se iniciar em Fá. Como é que está agora lá? Assim, na realidade, eu acredito que aceita, porque teve até uma conhecida minha, que ela foi pra Nigéria no final no meio do ano passado, e ela fez Ifá com o Babalaô de Oderemó. O que, se eu não me engano, eles não aceitam lá, e que algumas escolas, famílias de Ifá aceitam, é a Yanifá manipular em Quinhopolé. Isso daí é importante, né, a gente ressaltar. Nem lá na Nigéria, infelizmente, existe uma unidade, um pensamento uniforme em relação a isso. E não existe mesmo. O meu Babalaô mesmo, que iniciou o Babafabumi, ele não gostava de mulher manipulando em Quinhopolé, mas ele dizia que tinha algumas mulheres nigerianas que ele conhecia que jogavam e que jogavam muito bem. Que existem algumas regrinhas básicas para isso e tal, que envolve até uma questão muito mais cultural do que espiritual. Porque lá durante muitos anos a mulher ela tinha uma utilidade muito mais importante para a sociedade, que era o de procriar, né? E hoje isso tem mudado aí no decorrer da... Se for perguntar para as feministas, são todas escravas lá, né? Sim. Mas eu não acredito nisso não, senão minha mulher estaria aqui em casa, eu estaria trabalhando. Fora de casa. Exato. Então, pode falar. Isso daí é bem importante. Hoje, nós temos acesso a várias fontes. É importante, assim, o meu alerta para as pessoas hoje é assim: todos os sacerdotes de Yorubá são sérios, principalmente os que moram na Nigéria. O que as pessoas têm que tomar cuidado é com os intermediários aqui do Brasil. E isso eu falo sem medo. Sim. Quando eu digo intermediários, sejam os brasileiros, sejam os nigerianos. Por quê? Porque quando você tem intermediário, você tem um jogo de interesse aí. Entendeu? Então muitas vezes você tem nigerianos que na Nigéria não eram nem devotos de orixá e chegam aqui e se dizem ou viram grandes sacerdotes, príncipes, reis, rainhas, quase orixás em terra, e prometem mundos e fundos, fazem quase igual o Edir Macedo faz na Universal, e o negócio fica ruim, entendeu? Porque eles vendem uma imagem ilusória da tradição religiosa que nem eles conhecem tanto assim. Então é importante as pessoas terem esse conhecimento. Se a pessoa tem vontade de conhecer a tradição urubá, primeiro, se informe com várias fontes, não só com uma. Segundo, busque contato com diversos sacerdotes. Procure
procure ter acesso a diversos livros que abordem sobre o assunto, é lógico. Vai ter livro que você vai ler alguma coisa e que você vai achar incoerente, a informação não vai bater, você não vai gostar. Vai ter informação que vai se contradizer uma da outra. Então, mas a busca é justamente isso. A busca pelo saber, pelo conhecimento, é justamente isso. É existir esse confronto dentro de nós mesmos, né? Esse conflito de, poxa, eu ouvi aquilo, mas eu ouvi aquilo, para depois disso, dessa análise, a pessoa tomar uma decisão de fato. Então, o meu alerta hoje é atenção com os intermediários, entendeu? Eu tenho muita atenção com isso. Mas a nossa tradição, eu sou suspeito para falar, ela é muito séria, ela é muito bonita e Fá é maravilhoso. Eu acho que a pessoa que teve a oportunidade de passar pela iniciação de Fá, de conhecer o seu destino, de aprender um pouco sobre si mesmo, porque a iniciação de Fá é uma iniciação de autoconhecimento, ela é uma pessoa privilegiada. Então isso daí eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que todos os babalaô são competentes no que fazem. Então eu não tenho dúvida da competência de nenhum babalaô. Então assim, hoje o que a gente precisa ter atenção no Brasil é com os intermediários. Isso daí é muito importante e fica aí o alerta para todos que estão ouvindo aí. Isso daí não tem como. Fonte a gente tem, hoje a gente tem, mas a gente precisa saber onde buscar e buscar com cuidado. Isso daí é importante. Tá ficando cada vez mais perigoso, né? Porque pelo fato por exemplo, foi ali perguntado o Babalorixá jogando o Pelé. Tem gente que você sabe que se iniciou pelo sonho e fica se dizendo babalaô, né? Tem pessoas que não são babalaô e nunca vieram em vida e faz, né? Tem pessoas que estão vendendo Ibadu aí, que as pessoas não sabem. Ibadu é a capacidade do destino, enfim, muitas pessoas estão aqui e já conhecem Ibadu, outras não. Estão vendendo Ibadu e você vai ver lá, abre, só tem a cocô dentro, entendeu? Então tá complicado. Até na Nigéria, infelizmente eu tenho que dizer isso, até na Nigéria, as pessoas que conheceram o maldito negócio que é um mal necessário chamado dinheiro, as pessoas conheceram isso aí, meu amigo, paga qualquer coisa, né? Felizmente, assim, eu posso dizer, eu vejo lá na família, lá não é dinheiro, lá é o escolhido, lá não entra qualquer um, e só vê pela foto e pelos anúncios que o templo lá oferece. São poucos Itefá de nigeriano ou americano ou eslovaco por ano lá no nosso templo. Então eu estou falando para as pessoas e eu falo da palavra Orumilá. Somente o céu reconhecerá quem será ser salvo. As pessoas estão falando, aí você pode discordar de mim, mas tudo bem, eu vou respeitar e você vai respeitar. Ah, Ifá é para todos. Aí eu tenho que tomar cuidado com a frase. Ifá não é para todos. Ifá são para os escolhidos. Então, se o nome já diz, Orumilá, somente o céu reconhecerá quem será ser salvo. Quem será ser salvo, ele quer dizer as pessoas que estão aqui no mundo que podem chegar até ele, mas para se iniciar. Quem Ifá é para todos, no sentido, você que não é iniciado, eu lhe serei o exemplo, né? Você procura o Fabumi lá, se estivesse vivo, né? Procura lá e fala, eu quero ser iniciado. Aí o Fabumi joga lá e tal, fala, meu filho, infelizmente não é o seu caminho, mas vamos cuidar de você para ver se podemos ainda ou mudar o seu destino, quer fazer o Itefá, porque o Itefá muda o destino, conserta, mas vamos ver se está dentro do seu destino. E isso que precisa passar, essa informação que eu passo aqui na rádio, e você com certeza passa para as pessoas, e as pessoas precisam entender, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro, então as pessoas precisam tomar cuidado. Estão falando aqui de vendendo títulos. É o que mais está acontecendo. Eu não voltei lá Arabá de São José dos Campos, entendeu? Aqui a gente tem aqui Arabá de São Gonçalo, Arabá de Brasília, entendeu? Arabá de Logumedé, Arabá de tudo. Então, é importante, isso daí é muito bem abordado, porque assim, você falou a tradução da palavra Orumilá, né? A etimologia dessa palavra é muito importante para a gente entender o que é Orumilá, o que é Ifá, né? E qual é a função de Ifá dentro do universo. Tudo que o Lodumar cria tem um destino, tem uma existência. sim. Então o ser humano, por ser uma criação de Lodumar, ele tem um destino, ele
caminhos. Ele faz um dos orikis de Orunmila, Eleriquim, que significa o testemunho do destino, aquele que testemunha a criação. Por quê? Porque ele é a única divindade que está presente no momento que o Olodumare vai soprar o Emi no pedaço de barro que miticamente Obatala molda e apresenta ao Deus Supremo, e nesse momento Orunmila é o que está presente quando vê esse hálito, sopro divino, entrar nesse barro e vivificar esse barro, e nesse sopro vem todas as características do destino dessa pessoa que vai se tornar um ser humano, que vai reencarnar como um ser humano. Então Orunmila, por ele ser a única divindade de todas do panteão que presencia esse momento, é a única que pode revelar isso para o ser humano. E é por isso que existe Ifá, oráculo, né? Seja através do jogo de Opelé, através do jogo de Kim, ou através do próprio Mérito de Ogum. Aonde o objetivo de Ifá é ajudar o indivíduo, através das informações que estão no inconsciente dele, né? Que é dentro do ori dele, apresentar para ele os caminhos, as soluções e os caminhos melhores que ele pode percorrer na vida dele. Então essa frase é muito importante. Não, de fato, nem todos são para Ifá. A pessoa, para ela ser de fato, para ela ser iniciada em Ifá e adentrar dentro dos mistérios dessa tradição, ela precisa primeiro ter um compromisso com ela mesma. E hoje em dia, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde isso tem faltado, né? A gente pega e vê pessoas que fumam demais. A pessoa que fuma demais, ela não tem compromisso com ela mesma, porque ela não tem compromisso com a própria saúde. A pessoa que bebe demais não tem compromisso com ela mesma, porque ela não tem compromisso com a própria saúde. A pessoa que usa droga, então, nem se fala. O que vai deter a moderação. Exato, as pessoas elas não têm compromisso com ela mesma. Para ser de fato, para ser escolhido de fato, é importante ter essa consciência, né? Número 2, é importante que a pessoa seja muito consciente a respeito das limitações dela, ou seja, o que eu posso fazer, não só dentro da religião, mas dentro da própria vida, do próprio dia a dia, e também a consciência em relação a respeitar as determinações de Ifá, porque a iniciação de Ifá é uma iniciação que ela traz o que a gente chama de Ewó, né, de tabu, que o Brasil conhece muito bem como Kiziva, né, e não são poucas, são muitas, são várias, e muitas vezes o Ifá pode proibir uma pessoa que gosta de ter amante, e será que a pessoa vai ter condições e o compromisso de seguir a risca essa orientação? Então é importante que a pessoa, antes de dar um passo desse, e é por isso que Ifá sempre deve ser consultado quando vai existir uma cerimônia iniciática. Ele não pode ser assim, eu acordei hoje, vou lá na casa do Babalô, eu quero me iniciar em Ifá, vou me iniciar e pronto. Não, o Ifá deve ser consultado, o Ifá deve ser visto para ver se o ori daquela pessoa está preparado para passar por essa cerimônia. Porque a iniciação de Ifá, de fato, é muito importante, muito positiva para o ser humano, mas ela não é o único recurso de corrigir o destino do ser humano. Você tem vários outros recursos dentro da tradição iorubá de corrigir o destino humano, né? Você tem a consulta oracular, onde através de um jogo de Opelé você pode ver o que está errado, e através do ebó, desse Odu prescrito ali pelo Odu, o sacerdote não só fazer o ebó, eu digo assim, o principal ebó é a conduta do devó. Não adianta o Ifá mandar dar um boi para Exu, a pessoa vai dar um boi para Exu e continuar saindo de madrugada, o Ifá vira para Exu e não saia de madrugada. Ela pode dar o boi, mas se ela continuar saindo de madrugada, ela está descumprindo também uma parte do ebó, que é a parte da conduta, né? Então é muito importante as pessoas compreenderem isso, de que a religião do orixá, e aí eu digo porque não só a iniciação de Ifá, mas aí a iniciação de outros orixás, ela é muito séria. É preciso que a pessoa tenha compromisso e comprometimento com isso. Por isso que não é uma coisa que deve ser aberta para todos dessa forma. Vem cá e se inicia que você está salvo. Não, eu acredito até que quem se salva é a pessoa, através das atitudes. Então é importante a pessoa ter consciência disso, antes de tomar uma iniciativa dessa. E se ela chegar na casa de alguém e dizer, eu vou me iniciar em Ifá, e a pessoa abrir a porta e dizer, seja bem-vindo, é 10 mil reais, ela cai fora, porque o mínimo que o sacerdote tem que fazer antes é encostar o ouvido na cabeça dessa pessoa e jogar e perguntar, essa pessoa pode entrar na minha casa e ser iniciada em Ifá? E observar a queda do ouvido. E a resposta é sim ou não. Para cima é positivo, para baixo é negativo, não tem segredo. Observou a queda, foi aceita, seja bem-vinda, faz. Não foi aceita, apura no jogo
tem a importância também do batizado, né? Com certeza, com certeza. O batizado dentro da tradição, que é um ritual que em algumas cidades, ou em todas, né, se chama isso Samolorocó, em outras Icomodiadê, é um ritual muito bacana, muito importante, onde, se possível, todos hoje que estão na tradição, eu faço um apelo. A gente não precisa batizar nossos filhos na igreja católica, a gente não precisa batizar nossos filhos em religião nenhuma. Nasceu a criança, faz no terceiro dia o aconselhar dela, ou sentaguê, entendeu? Depois, se for menino, no dia, faça o Icomode a Deus, São Molorocó. Se for menina, no sétimo dia. Se for IB de gêmeo, no oitavo dia. Faça esse ritual, é muito importante. Ofereça para os seus filhos a pureza da nossa tradição religiosa. É o que nós defendemos, porque se os judeus eles podem criar suas famílias dentro da tradição religiosa, se os católicos podem, se os evangélicos podem, por que nós não podemos? Então façam isso, né? É uma coisa extremamente importante e saudável e que só vai ajudar o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Isso daí é fundamental, muito bem lembrado também. Olha, Desirê, o pessoal tá gostando bastante e agora já deu 1 hora, já deu o nosso tempo. Beleza. Eu vou agradecer bastante você ter participado. Assim, a minha luta de procurar alguém que quisesse falar na rádio ao vivo foi difícil, né? Não faltou convite, mas tem muitas pessoas que têm vergonha, outras pessoas têm medo de aparecer e falar uma bobeira, uma bobagem. Mas às vezes quando a gente fala bobagem a gente aprende, né? Sim, com certeza. Ou fala bobagem porque não sabe, ou fala bobagem para aprender. Então, então a rádio está aberta às pessoas que querem participar, querem trazer essa palavra. E é isso. Obrigado. Reconsiderações finais aí para poder fechar. Por favor. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite, que me deixou assim muito feliz por toda a nossa história, né? Eu e você sabem da nossa história, então a gente sabe quanto ela é importante para nós, quanto ela foi importante e ainda na nossa busca, no nosso desenvolvimento. E eu acredito hoje no Brasil, eu acredito em 4 pessoas, 4 jovens que eu acredito que são capazes de deixar a tradição iorubá imortalizada no nosso solo. Ó, bomba aí, gente, bomba. Vai chegar uma bomba agora, hein? Não é bomba, não. Esses 4 é você, porque você é um cara que eu sempre falei que é inteligente, que tem dom, que ama o orixá, que gosta de orixá. Eu conheci a sua mãe, eu conheci o seu pai, eu sei da história da sua família dentro do orixá, eu sei que você não caiu de paraquedas nisso. Sim. E é aquilo que eu te falei, com seriedade, sem deixar a vaidade falar alto, você vai longe e você sabe do que eu tô falando, então é só seguir os seus caminhos. Outro é um menino que eu conheço desde criança, que hoje está fazendo um trabalho brilhante e que eu me orgulho muito de ver cada vez que eu vejo algum trabalho dele, que é o Babá Quequerê, o nosso querido Mike, filho do meu irmão, pai Valdir de Oiá, entendeu? É um menino que está aí lutando e buscando desbravar cada vez mais essa tradição e trazer ela cada vez mais próxima da gente aqui no Brasil. Outro é o meu amigo lá, meu irmão, Eric Lechinski de Otolá, que embora ainda não seja iniciado em Fá, é um menino que busca, que luta, que tem um caráter assim incrível e que tem me ajudado muito aí na divulgação da tradição, e tenho certeza que é um dos que vai nos ajudar a desenvolvimento. E o outro sou eu mesmo, porque eu não tenho vergonha de falar que eu tô aí nessa luta, aí nessa batalha há anos, e acredito que nós 4, que são 4 pessoas que eu conheço pessoalmente, 4 pessoas que eu já tive muito contato, hoje a gente infelizmente não tem tanto, mas estamos aí trabalhando em prol de uma mesma causa, então acredito que nós 4, daqui a 10, 15, 20 anos, vamos olhar para trás e vamos dizer, valeu a pena. Então, eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz, o trabalho da rádio está fantástico, assim, está de parabéns, é o caminho, apresentar conhecimento, mostrar para as pessoas a religião tradicional iorubá, sem fantasia, sem ilusão, sem promessas de faz, fique milionário, porque isso daí não existe, não. É apresentar com conhecimento, apresentar com pureza, com a beleza e com a essência do orixá é fundamental. Então, fiquei muito feliz, a discussão foi ótima, foi maravilhosa, e gostaria de agradecer a todos que ouviram, desejar a todos uma excelente noite e um final aí de semana maravilhoso, uma quinta e uma sexta muito interessante, e continuem na
sobre a nossa tradição e sobre o orixá. Ninguém nunca vai saber tudo. Então vamos continuar buscando, vamos continuar trocando informações e vamos olhar para essa tradição de uma forma mais bonita, com vontade de união. Eu acredito muito que em breve o Brasil vai conseguir uma independência. Nós ainda não conseguimos, mas eu acredito que em breve nós iremos conseguir uma independência se todos estiverem envolvidos de fora dentro desse mesmo projeto. Então, basicamente isso mesmo. Obrigado e obrigado mesmo. Estão falando para te convidar de novo. A gente vai fazer isso, ok? Gente, estamos juntos aí. Falando, minha vida. Sempre que puder ser uma quinta-feira é mais fácil que dá pra faltar na faculdade. Porque segunda-feira lá em correria, hoje eu tive que apertar aqui o passo pra poder chegar cedo. Mas sempre que eu puder estar participando vai ser uma satisfação, porque falar de orixá pra mim é sempre muito bacana. Gosto muito e acredito que num espaço como esse, que foi muito bem estruturado, muito bem bolado, vale a pena falar, porque tem um alcance muito grande e por pessoas que também querem aprender. Então, eu gosto de falar para quem gosta de aprender, porque eu também gosto de aprender. Nós gostamos de aprender. Quando a gente era mais novo, há 5 anos atrás, que a gente ficava horas no MSN trocando conversa, trocando conhecimento, trocando euriqui pra caramba, trocando bastante informação. Então a gente sabe que o conhecimento ele é uma busca e essas pessoas elas podem aí contar com a gente, porque aquilo que a gente não souber, a gente vai buscar com quem sabe para poder responder. Com certeza. Isso é fundamental. Obrigado mesmo. Obrigado a você também. E, pessoal, a minha palavra final é: estudem bastante, procurem bastante, né? Não esquentem com pouco não, porque o pouco é muito pouco ainda, viu? Então esquente com pouco não, porque os que estão achando que sabem muito não sabem nada. É muito pouco ainda. Então, pessoal, obrigado a todos aí, uma boa noite. Então, e um abraço, obrigado. Pode ver a novela agora, pode ficar tranquilo. Então, Rádio Fala Brasil, a primeira rádio de fala do Brasil.